Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática com Douglas de Souza. Agora vamos ao simulado 03 da PMPE, beleza? Simulado de raciocínio lógico. Já convido você para assistir também o simulado 1 e o simulado 2, que estão disponíveis aqui no canal Matemática com Douglas de Souza. Simbora para o simulado 3. Aqui eu trouxe questões de probabilidade, tá bom? De combinatória e também de lógica proposicional, ou seja, mais um simulado preparado com todo carinho, com toda atenção, para englobar todo o edital que você terá por frente aí na sua prova, beleza? Então, primeira questão diz assim: quantos são os anagramas? Lembra, gente, que anagrama, de modo simples, são códigos, tá bom? São palavras derivadas de uma palavra primitiva que podem ou não ter sentido, tá bom? Quantos são os anagramas da palavra Pernambuco, em que as letras P, E e R estão juntas em qualquer ordem e as letras M e B estão juntas nessa ordem? Muito cuidado nessa questão. Primeiro, a gente lista as letras da palavra Pernambuco. Tá bom, então Pernambuco. Se fosse para calcular o total de anagramas da palavra Pernambuco, essa é uma questão minha, tá bom? Questão autoral. A gente faria 10 fatorial. Por quê? Porque a palavra Pernambuco tem 10 letrinhas e não tem repetição. Tá, mas aqui não. Aqui a gente tem blocos. Quando tem bloco, você encara aquele bloco como sendo uma única letra. Então, as letras P, E e R estão juntas. Então, isso aqui se comporta como se fosse uma única letra, porque o bloco fica junto. Para onde uma vai, a outra vai também. Show de bola? Tá bom. E as letras MB também estão juntas. Então, gente, é como se a gente tivesse uma letra, o bloco aqui conta como uma letra, tá bom? Duas letras, três, quatro letras, o bloco aqui conta como uma letra, cinco, seis, sete letras. Beleza, professor. Uma palavra que tem sete letras possui um total de quantos anagramas? Ah, professor, 7 fatorial. Como não tem repetição, para aí. Porém, tem que se ligar que este bloco daqui não precisa estar nessa ordem. Ó. As letras P, E e R juntas em qualquer ordem. Então, dentro do bloco, as letras podem permutar a posição. Dentro do bloco, temos três letras. De quantas formas três letras se mexem entre si? Ah, professor, 3 fatorial. Como não tem repetição, fica 3 fatorial mesmo, então tenho que multiplicar aqui. Ô, professor, e no MB? Eu vou multiplicar por 12 fatorial? Não, não. Porque MB está fixado. Ó. MB é nessa ordem, não pode BM. O PR não precisa ser PER. Podia ser PRE. Entendeu? Tem 6 formas de mexer, mas o MB não. O MB é daquele jeito. É MB, nessa ordem. Portanto, o total de anagramas da palavra Pernambuco, obedecendo às restrições impostas no enunciado, é 7 fatorial vezes 3 fatorial. A gente fica com o gabarito letra E na primeira questão. Questão de número 2, uma questão sobre probabilidade. Lembrando sempre a você, todo edital, não só o da PMPE, todo edital que trouxer dentro do seu escopo de conteúdos probabilidade, o concurseiro é obrigado a dominar análise combinatória, porque ajuda, mas antes disso, se tem probabilidade, o que é que eu vou me preocupar? Com fração, porcentagem e número decimal. Todo edital que tenha probabilidade, preciso estudar fração, preciso estudar número decimal e preciso estudar porcentagem. Bote na mente, tá? Beleza, professor. Então, uma empresa possui duas máquinas, M1 e M2, que produzem tampinhas de garrafa de cerveja. Foi observado que apenas 90% das tampinhas produzidas por M1 são aprovadas pelo controle de qualidade. Durante certo período de tempo, M1 e M2 produziram, respectivamente, ou seja, nessa ordem, 4.000 e 5.000 tampinhas, que foram reunidas em um recipiente. Escolhendo-se aleatoriamente uma tampinha desse conjunto, qual é a probabilidade que ela tenha sido produzida por M1 e que ela seja aprovada no controle de qualidade? Bom, vamos com calma. M1 produziu 4.000 tampinhas. M2 produziu 5.000 tampinhas. Como ele não fala nada sobre M2, a gente entende que todas são aprovadas, tá bom? Beleza, professor.
Como é que calcula probabilidade de modo bem simples? O simples que dá certo. É o que eu quero que aconteça sobre o total. Bom, o total são 9.000 tampinhas, 4.000 de M1, 5.000 de M2. Então, o total aqui é 9.000. Beleza, professor. Agora, o que eu quero é que seja de M1, beleza, mais do que isso, eu quero que seja aprovado. A gente sabe que em M1, as tampinhas que são aprovadas correspondem a 90% do total. Então, a gente precisa calcular 90% de 4.000. Professor, eu posso calcular 10%, que são as reprovadas, 10% do 4.000, que dá 400, e tirar, ficando 3.600, pode também. Lembra que 90% de, a gente calcula 90 sobre 100, o de é multiplicação, 4.000. Posso cancelar dois zerinhos aqui. Por que que eu posso cancelar? Porque eu tenho exclusivamente as operações de multiplicação e divisão. Quando eu tenho multiplicação e divisão, eu posso cancelar à vontade. Sobrou para mim 90 vezes 40, isso dá 3.600. Esse é o total de tampinhas que são produzidas por M1 e são aprovadas. Então, qual a probabilidade de, ao selecionar uma tampinha, ela ser de M1 e aprovada? 3.600 em um total de 9.000. Vou cancelar dois zerinhos aqui, sobrando 36 sobre 90. Como o resultado é decimal, você tem que efetuar a divisão do 36 pelo 90. Para não dificultar para a gente, eu vou simplificar antes. Por quanto, professor? Ah, dá para simplificar por 18. Caramba, eu não ia pensar. Tudo bem, você vai mais devagar. Vai por 2, vai por 3, até que fica uma continha fácil de fazer. 36 por 18 dá 2. 90 por 18 dá 5. 2 dividido para 5, pensa assim, gente, ó. Se for 20 dividido para 5, dá 4. Como é 2, é 0,4. E acabou. Gabarito letra D. Lembrando que 0,4 e 0,40 é a mesma coisa. Caso você não consiga fazer isso de cabeça, vamos fazer a divisão comigo aqui, ó. 2 dividido para 5 não dá para dividir, a gente coloca um zero, vírgula para cá, aqui fica 20. Quantos 5 cabem dentro do 20? 4, e não sobra nada, 0,4, de fato, gabarito, letra D. Não esquece, probabilidade, de modo simples, é o que eu quero que aconteça, o que eu quero a gente chama de evento, sobre o total de possibilidades. O total de possibilidades a gente chama de espaço amostral. Show de bola? Questão de número 3, questão muito boa também, tá? Diz assim pra gente. Ó, observação, gente. As questões que a gente resolve aqui em geral são questões que têm o intuito de deixar você, de fato, preparado para o teu concurso público. Isso significa dizer que, muitas das vezes, são questões que estão acima do nível de que você será cobrado. Porque a ideia, a filosofia que eu carrego sempre, tá? É que quem faz o difícil tende a fazer o fácil, mas a recíproca, o contrário, não é verdadeiro. Quem faz o fácil dificilmente consegue fazer as coisas mais complicadas. Então a ideia é se preparar com questões acima do nível da prova, para que quando chegue lá a gente pegue questões inferiores e aí se dê bem, beleza? A ideia é errar, sofrer aqui. Na verdade, lembra, o concurseiro, como eu sempre falo a vocês, ele não erra. Só tem duas opções. Ou você acerta a questão, ou você aprende alguma coisa nova. Não considere como erro. Pensa assim, tá? Então, questão de número 3. Um grande grupo de amigos resolveu fazer um sorteio tipo Mega Sena, da importância arrecadada entre eles. Para isso, cada participante do sorteio preencherá seu nome numa cartela contendo números inteiros de 1 até 16 e marcará 6 desses números. Então vamos pensar o seguinte: vou botar 16 bolinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lá na prova você não precisa fazer isso, mas que ajuda. Eu vou colocar a numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu assino meu nome na cartela e vou escolher os meus números. Então, vamos dizer que eu vou escolher o 3, tá bom? Eu vou escolher o 5, vou escolher o 10, o 12. Quantos números escolhe? 6, né? Já escolhi 4, vou escolher o 15 e o 14. Pronto, esses são meus números. Os que estão pintados de amarelo são meus números, beleza? Tá. Após a entrega das cartelas preenchidas, inicia-se o sorteio. Para isso, dispõe-se de uma urna
contendo 16 esferas. Esferas são bolinhas, tá, gente? Idênticas, numeradas de 1 a 16. Serão retiradas aleatoriamente de forma sequencial, isto é, uma após a outra, 4 dessas esferas, que representam os números sorteados. Nessas condições, qual deve ser a probabilidade de um dos participantes, por exemplo, o Douglas, acertar os 4 números e, portanto, ele ganhar o sorteio? Vamos com calma. Vão ser sorteadas 4 bolinhas, beleza? O que eu quero é que Douglas acerte a primeira bolinha, a segunda bolinha, a terceira e a quarta, que ele acerte todas. Probabilidade, de modo simples, é o que eu quero sobre o total. Inicialmente, eu tenho 16 bolinhas na urna. Vou tirar uma. Quantas estão a favor do Douglas? Ou seja, quantos são os números do Douglas? São 6, professor. São esses que estão aqui de amarelo. Então, a probabilidade dele acertar o primeiro número é 6, porque tem 6 números ao seu favor, em um total de 16. Beleza, professor. Suponhamos que saiu o número 3. Ele não pode sair mais. Já pegou a bolinha 3. É um sorteio sem reposição. Professor, mas no enunciado não está dizendo isso. Tá, mas aqui tem dizendo, ó, em forma sequencial. E outra, está no sorteio tipo Mega Sena. Não pode sair 38, 38. Saiu uma vez, não sai mais. Sorteou é tipo bingo. Saiu aquela bolinha, ela não volta mais. Então está implícito no enunciado que é sem reposição. Show de bola? Beleza, professor. Então quer dizer que para a segunda retirada, não tem mais 16 bolinhas, só tem 15. Mas, professor, também não tem 6 bolinhas do Douglas mais. Uma já saiu, só tem 5. Então só tem 5, de fato. Digamos que saiu o número 10. Agora, a favor do Douglas só tem 4 bolinhas. E um total de 14, porque caiu uma novamente. Ah, professor, saiu 12, por exemplo. Agora, a favor do Douglas, tem 3 bolinhas. E um total de 13. E agora? Agora é só a gente fazer a continha. Como tem multiplicação e divisão, a gente pode simplificar. 5 vezes 3, a gente sabe que dá 15. Então, eu posso cancelar esses dois carinhas aqui com 15. Beleza? Tranquilo, professor. Eu vou simplificar o 4 com 16. 4 com 16... Vou simplificar o 16 com 6 para não complicar para ninguém. Tá? Então, vou simplificar o 6 por 2 e o 16 por 2. Ficando 8 e aqui ficando 3. Gente, não esquece que para simplificar, você tem que achar um número que divida os dois ao mesmo tempo, tá bom? Beleza. Ainda dá para simplificar o 14 com o 4 por 2, ficando 2 e 7. Então, em cima sobrou 3, aqui fica 1 e 1, tá? Quando você divide e não tem ninguém, 1, 2 e 1. Embaixo ficou 8, 1, 7 e 13. Professor, ainda dá para simplificar o 8 com 2, ficando 4. Beleza. Então, por cima vai ficar 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 3. E por baixo é 4 vezes 1 vezes 7 vezes 13. 4 vezes o 7, 1 já não interessa, dá 28. Eu vou multiplicar 28 por 13. Dá 24 sobre 2, dá 6, dá 8, né? 8, 2. Então vai dar 4, ali dá 6 sobe 1, 364. Probabilidade, 3 em 364. Ficamos com a alternativa letra E, uma bonita questão, tá? Uma boa questão aí para você se preparar para o teu concurso público. Próxima. Uma empresa precisa distribuir 5 contratos diferentes, denominados C1, C2, C3, C4 e C5. Então já vou colocar aqui contratos, ficar uma coisa organizada para a gente, tá? São C1, C2, C3, C4 e C5. E vai distribuir esses contratos entre 4 servidores, A, B, C e D. Então, vou colocar aqui os servidores A, B, C e D. Agora, de modo que, presta bem atenção, todos os 5 contratos sejam distribuídos e que não haja prestador sem pelo menos um contrato. Interpreta essa parte, ó. Tem 4 pessoas e há 5 contratos a serem distribuídos. Ninguém vai ficar sem contrato e todos os contratos precisam ser distribuídos. Qual é a conclusão? Professor, vamos pensar. Como todo mundo tem que ter pelo menos um, eu garanto cada um com um. Beleza. O A com contrato, o B com contrato, o C com contrato e o D com contrato. Vamos pensar que o A pegou C1, o B pegou C2, o C pegou C3 e o D pegou C4. Sobrou o C5. Esse C5 vai ter que ser dado a algum dos 4
prestadores de serviço. Moral da história: vai ter um prestador de serviço que fica com 2 contratos e os demais, cada um com um contrato. Show? Beleza. Agora, qual prestador de serviço fica com 2 contratos? Aí a gente não sabe. Pode ser qualquer um. Há 4 possibilidades para o cara ficar com 2 contratos. Para escolher o cara que vai ficar com 2 contratos. Pode ser A, B, C ou D. A gente fixa um e começa a solução. Tá. O número de possibilidades de distribuir os 5 contratos pelos 4 prestadores nessas condições é. Então, como a gente sabe que terá um cara que ficará com 2 contratos e os outros com um contrato, vamos pensar que A fica com 2 contratos. Então, A com 2 contratos e os demais com um contrato. Agora, professor, como eu sei, aqui é um contrato e um contrato. Como eu sei que não precisa ser A, eu estou só fixando para entender a resposta. No final, eu vou ter que multiplicar por 4, porque podia ser A, podia ser B, podia ser C ou podia ser D. Isso. A gente está fazendo um caso, que é quando o A está com 2 contratos, mas não precisa ser ele, pode ser qualquer pessoa. Há 4 possibilidades de escolher a pessoa que ficará com 2 contratos. Beleza. A vai escolher 2 contratos. Se ele escolhe C1 e C2, C2 e C1, a ordem importa? Não. Aí lembra, você pergunta para a questão. Olha, pergunta para a questão. A ordem importa? Se a resposta for não, para rimar é combinação. Então temos para escolher 2 contratos, uma combinação de 5 elementos, porque são 5 contratos, e eu escolherei 2. Para calcular isso aqui, a gente coloca 2 barrinhas, 5 que multiplica 4 e o 2 vai para baixo em forma de fatorial. 5 vezes 4 dá 20, ao dividir por 2 dá 10. Então o A tem 10 possibilidades de escolher seus 12 contratos. Beleza. E, bom, o A escolheu 2, digamos que ele pegou C1 e C3. O B tem quantas possibilidades? O B pode escolher C2, C4 ou C5. O B tem 3 possibilidades. Digamos que o B pegou C4. Para o C sobra o contrato 2 e o 5, tem 2 possibilidades. Se ele pegou o 5, para o D sobrou só o contrato 2, só tem uma possibilidade. Então a resposta será 10, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1, ou seja, 60. Professor, não tem 60 no gabarito. Não esquece que ainda tem que multiplicar por 4, ou seja, 240. Ficamos com a alternativa letra C. Por que multiplicou por 4? Porque essa resposta é quando o A fica com 2 contratos, mas podia ser o B, C ou D. Seria 60 quando for o A, 60 possibilidades quando for o B, 60 possibilidades quando for o C, 60 possibilidades quando for o D. Então, eu tenho 4 possibilidades. Por isso, multipliquei por 4, tá bom? Questão de número 5. A quantidade de anagramas da palavra Tocantins, então vamos grifar aqui. Tocantins tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que começam com a letra T, então só há uma possibilidade de começar. Ô, professor, não é duas não, porque tem 2T? Não, não, gente. O T é uma única letra. Seriam duas se dissesse começar com T ou O. Aí são duas letras diferentes, tá bom. E não terminam com a letra S. Gente, não terminar com a letra S pode terminar com qualquer letra, menos a S. Então, há muitos casos a serem analisados se a gente for por esse caminho. Quando há muitos casos a serem analisados para resolver um problema, a gente pensa o contrário. Ou seja, a gente calcula o total e a gente calcula o que a gente não quer. Por exemplo, se o total é 200 e o que eu não quero tem 100 possibilidades, o que eu quero tem 100, que é o que falta para completar o todo. Quando o que eu quero, bota isso na mente, quando o que eu quero parece estar muito complicado ou é grande demais para fazer, a gente pensa o contrário, pensa o que a gente não quer. Por exemplo, no lançamento de um dado sair pelo menos um número par. Então pensa o contrário, sair nenhum número par, talvez seja mais fácil. No lançamento, em uma urna, tem 10 bolinhas brancas, 20 pretas, 40 azuis, 70 amarelas. Vai sortear 3 bolas, qual a probabilidade que pelo menos uma seja amarela? Pode ser uma amarela, pode ser duas ou pode ser três. E você nem sabe qual é a posição. Então você calcula a probabilidade de não sair nenhuma amarela. Aí deu 20%. Qual é a resposta? 80%. Porque 20% é a probabilidade de não acontecer o que você queria. É o que a gente chama de probabilidade complementar. É um evento complementar. Tá.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular todos os anagramas da palavra Tocantins que começam com a letra T. Beleza. Depois eu vou calcular todos os anagramas da palavra Tocantins que começam com a letra T e terminam por S. Faço a diferença e descubro aqueles que começam por T, mas não terminam por S. Beleza? Tá. Aqui no meio, note que sobra as letras O, C, A, N, T, I, N e S. Sobram, portanto, 8 letrinhas. Beleza, professor. Então, se tem 8 letras, o total de anagramas, aqui está fixo, tá, gente? Não esquece. É 8 fatorial. Só que tem repetição nesse meio aí, que é o N, tá? Então, tem que dividir por 12 fatorial. Beleza, vou deixar aqui. 8 fatorial dividido por 2 fatorial. Agora, a gente vai fixar o S no final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O T já está fixo. E agora eu vou fixar o S. Vou mexer com as letras aqui do meio. Quais letras sobraram? O, C, A, N, T, I e o N. Então, aqui no meio eu tenho 7 letras, portanto, 7 fatorial, e o N está duplo. Então, vou dividir por 2 fatorial. O total de letras, perdão, o total de anagramas que começam com T é 8 fatorial dividido por 2 fatorial. E os que terminam com S e começam com T é 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Logo, o que eu quero é esta quantidade menos essa, que eu não vou colocar numericamente a resposta por conta do gabarito. Beleza, professor. Então, vou subtrair o total do total que eu não quero. Como o denominador é igual, a gente repete ele, que é o 2, tá, gente? Aqui, ó. Eu vou usar o 2 como está lá no gabarito, né? Fica 8 fatorial menos 7 fatorial. Professor, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vai ter que calcular cada um desses caras, subtrair e depois tentar arrumar? Pode. Você pode ser mais simples, ó. Abre o 8 fatorial, já que ele é o maior, até o 7. Então, 8 vezes 7 fatorial. Porque seria 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas vou parar no 7. Menos 7 fatorial. E agora me responde aí. Se eu tenho 5x menos 1x, dá quanto isso? Dá 4x, professor. Se eu tenho 10 laranjas menos 2 laranjas, quantas laranjas dá? Ah, dá 8. Tá. Se eu tenho 8 vezes o 7 fatorial, ou seja, tem 8 7 fatoriais aqui, menos um 7 fatorial, quantos 7 fatoriais tem ali? Pensa que isso aqui, gente, é o x. Tem 8x menos 1x. Ah, professor, dá 7x. Só que o x é 7 fatorial, ó. A resposta é 7 vezes 7 fatorial dividido por 2, a gente fica com o gabarito letra A. Mas, professor, na letra A está escrito assim, ó, 7 fatorial vezes 7 sobre 2. É a mesma coisa? Sim, porque na multiplicação, a ordem que você executa o produto, ou seja, a multiplicação, não esquece que produto é o resultado de uma multiplicação, a ordem não altera o resultado. A gente disse que a operação de multiplicação ela é comutativa. Comutativa significa a ordem que você executa a operação não é importante. 5 vezes 3 é 3 vezes 5. É a mesma coisa, tá bom? Questão de número 6. Essa daqui vai usar a mesma ideia da anterior. O que você quer calcular fica difícil. Você olha para o que você não quer e tira do todo. Ó, do conjunto dos números naturais de 3 algarismos, então 1, 2, 3, lembra, falou algarismo, você vai lembrar dos dígitos de 0 a 9. Então, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 dígitos. É o que a gente chama de sistema decimal. Tá bom. A probabilidade do número sorteado possuir pelo menos um 5 é igual a quanto? Presta bem atenção. Possuir pelo menos um 5, pensa que tem um 5. O 5 pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou pode estar aqui. Mas se tiver dois 5, você já não sabe onde que está também. Posso fazer tentando achar todos que têm 5. Faço todos que têm um 5, todos que têm dois 5 e aqueles que têm 3 5, que no caso só seria 1. Posso fazer. Ou posso pensar assim, vamos calcular o total de números que possuem 3 algarismos. Pode repetir, professor, os dígitos? Pode, porque a questão não fala que são dígitos distintos. A única restrição é o início, que não pode ser 0. Não pode ser o 0. Se eu pedir para você ler esse número, você não lê 0,13, você lê 13. Então, o 0 não pode iniciar num número.
numa senha, ele pode. A senha 013 é diferente da senha 13, tá bom? Então, para começar, tem 9 possibilidades. Qualquer um desses caras aqui servem para começar. Para o segundo dígito, qualquer número serve, inclusive o zero. Tem 10 possibilidades e para o terceiro também, porque pode repetir. Então, eu tenho um total de 900 números com 3 algarismos. Agora eu vou calcular o que eu não quero. Já que o que eu quero parece estar difícil, vou calcular o que eu não quero. Professor, o que é que eu não quero? Ó, qual é a negação de pelo menos 1 igual a 5? Já serve até para a lógica proposicional. A negação de pelo menos 1 igual a 5 é nenhum igual a 5. Pelo menos uma pessoa dessa sala que eu estou será aprovada no concurso da PMPE. Estou dizendo que existe um cara aqui que será aprovado. Qual é a negação disso? Nenhum será aprovado. Ninguém será aprovado. Então, o que eu não quero são os números sem o 5. Então, para esse caso daqui, o 5 não posso utilizar, cortei. Para o primeiro dígito, não posso usar o 0, mas também não posso o 5. Então, só tenho 8 possibilidades. Tenho 9 números ali à disposição para o caso que eu não quero. Só não posso usar o 5. Tem 9 números ali. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Mas para o primeiro dígito, não pode o 0. Então, só pode 8 possibilidades. Para o segundo dígito, pode o 0 e qualquer outro, menos o 5. Então, tem 9 possibilidades. E para o terceiro, 9 também, já que pode repetir. 9 vezes 9 dá 81. Vezes o 8 dá para a gente 81 vezes 8. 648. Deixa eu conferir. 81 vezes 8 dá 8. 648. Então, há 648 números em que o 5 não aparece. Logo, o que eu quero, que é o 5 aparecendo, é pegar 900 e tirar 648. Ou seja, há 252 números em que o 5 aparece. Beleza. Aparece uma vez, aparece duas vezes, 3 vezes também. Beleza? Então, há 252 números. E eu quero a probabilidade. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. E ao sortear o número do conjunto de 3 dígitos, ele tem um algarismo 5 pelo menos. Então, a probabilidade são 252 números dividido por 900. Observe que, como é uma questão de porcentagem, você pode dividir a fração para colocar para decimal e depois multiplicar por 100 para chegar em porcentagem. Mas você pode ser mais esperto. Porcentagem significa por 100. Significa dizer que se dentro de um problema de porcentagem, você conseguir transformar na fração o denominador, que é o cara que está embaixo, para 100, o número de cima já é o percentual. Como é que transforma o 900 em 100? Divide por 9, professor. Mas o 252 divide por 9? Sim. Qual o critério de divisibilidade por 9? Somar os dígitos do número e o resultado dividir por 9. 252, os dígitos são 2, 5 e 2. 2 mais 5 mais 2 dá 9. Como 9, que é a soma dos dígitos, divide por 9, o 252 também. 900 por 9 dá 100. 252 por 9 dá 28. 28 sobre 100, não resta dúvida que é 28%. A gente fica com gabarito letra B na questão de número 6. Número 7. Rita chegou no elevador de um prédio comercial de 5 andares. Então, fazer um desenho aqui para ficar show. Então, ela chega no elevador, aqui está o térreo, vamos brincar que aqui é o térreo. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto e quinto andares. O primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Vamos supor que ela está aqui no térreo, tá bom? Beleza, professor. Ela ia para o quinto andar. Então, Rita, vai para cá. Beleza. Havia outras 4 pessoas esperando o elevador. Então, P1, vou colocar mais aqui embaixo. P1, tipo pessoa 1, tá bom? Pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Antes de responder a questão, atente-se ao fato de que com Rita você não faz mais nada, porque Rita já escolheu o elevador dela. Não há mais escolha para ela. Tá bom. Ela pensou que seria muito azar se uma daquelas pessoas fosse para o primeiro andar, outra para o segundo, outra para o terceiro e outra para o quarto. Ou seja, vai atrasar a viagem dela todinha. A probabilidade de que o temor de Rita se concretizasse é igual a probabilidade, de modo simples, é o que eu quero, sobre o total. O total, gente, é o número de formas
dessas pessoas escolherem os andares que elas vão, sem considerar a observação de Rita. Então, olhe para a pessoa 1. De quantas formas esse cara, aqui vai ser o total, tá? Pode escolher o andar que ele vai. Ah, professor, ele pode ir do 1 ao 5. Tem 5 andares, ele pode ir para qualquer um. Então, há 5 possibilidades para ele escolher o andar que ele vai. P2 também pode ir para o mesmo andar eles. Estou calculando o total de formas de 4 pessoas apertarem o botão lá e escolher o andar que vai. Beleza? Tá bom, professor. Cada um tem 5 possibilidades de escolher o andar que quer ir. Então, eu tenho 625 formas dessas pessoas escolherem o andar que vão, tá bom? Então, aqui fica 625. De verde, eu vou calcular agora o que eu quero. Cada um indo para um andar diferente do 1 ao 4, que é o que Rita falou. Agora eu vou calcular o que eu quero. Então, a primeira pessoa tem quantas formas de escolher um andar do 1 ao 4? Do 1 ao 4, ela tem 4 possibilidades. Digamos que a pessoa 1 escolheu ir para o andar 2. Perdão, andar 4. A pessoa 2 não pode mais ir para aquele andar, porque uma ir para o primeiro andar, outra para o segundo, uma para o terceiro e outra para o quarto. Então, todas em andares diferentes. É o que Rita quer que aconteça. Então, a pessoa 2 só pode ir para o 1, 2 ou 3. Tem 3 possibilidades. Digamos que ela foi para o andar 2. A pessoa 3 só pode ir para o primeiro ou para o terceiro andar. 2 possibilidades. Digamos que ela foi para o andar 3. A pessoa 4 agora só pode ir para o primeiro andar. Só tem uma possibilidade. Vou multiplicar, tenho 24. Então, há 24 formas de cada pessoa ir para um andar diferente do 1 ao 4. Então, a probabilidade que aconteça o que Rita não queria é 24 em 625 possibilidades. Ficamos com letra D na questão de número 7. Número 8. Na canção Se Você Jurar, de Ismael Silva, encontramos a afirmação: se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Lembra que essa vírgula aqui, tá junto do então, né? Se abriu com se é porque tem um então. Ele está pedindo a negação dessa proposição. Gente, não esquece. A negação de uma proposição pega uma proposição que é verdadeira e transforma em falsa, pega uma proposição que é falsa e transforma em verdadeira. Então, a caracterização fundamental da proposição, perdão, da negação, é trocar, mudar o valor lógico de uma proposição. Lembra que o símbolo de negação é o tio ou a cantoneira. Tá bom. Nesse caso, a gente quer a negação do conectivo se então, ou seja, da condicional. Vamos lembrar que para negar o se então, a gente usa o que eu chamo de regra da amante. Professor, como é a regra da amante? Nunca vi. Vamos lá. Regra da amante. Você tem 2 ou 2. Deu ruim, o que é que você faz? Ah, professor, eu fico com a primeira e nego a segunda. Exatamente isso que você usa para negar o sim então. Você mantém a primeira proposição, joga o conectivo e nega a segunda até a morte. É assim que você faz a negação do sim então. Não confundir na hora da prova negação com equivalência lógica. Equivalência mantém o valor lógico da proposição. A princípio, aqui no canal também tem uma super aula sobre tudo o que você precisa saber sobre negação lógica. Assiste aí, tá gratuitamente. Tem 1h20 aproximadamente de aula. Vou deixar o link aqui na descrição. Tá bom. Quem é a primeira proposição ali, professor? É o que vem depois do se e está antes do então. Então, você jurar que me tem amor. Isso é a primeira proposição e a segunda é eu posso me regenerar. Para negar, a gente já sabe, né? Mantém a primeira e nega a segunda. Só que às vezes a gente adequa, tá, o português, mas eu vou escrever na íntegra. Então, primeira proposição, você jurar que me tem amor, na verdade deve ficar, você jura que me tem amor, né? Você jura que me tem amor e, vou botar pequeno aqui para você não esquecer, agora nega a segunda. Então, eu não posso me regenerar. Eu não posso me regenerar. Ou eu não me regenero, é a mesma coisa. Então a gente fica com gabarito, letra A. Você jura que me tem amor e eu não posso me regenerar, eu não me regenero. Gabarito, portanto, letra A. A B, você não jura, negou a primeira, você não nega a primeira. A C, você não jura, negou a primeira.
A D, você jura que me tem amor. Manteve a primeira. Jogou o I, mas não negou a segunda. Quer ficar com as duas, safadinho? Vai não. E letra E, você não jura, negou a primeira. A primeira você não nega. Então, para negar o sim, então, fica com a primeira, joga o I e nega a segunda. Algumas pessoas gostam de lembrar também pelo mané. Mantém e nega. Pode também. O importante é você acertar a questão. Tá bom. A seguinte afirmação é consequência lógica de todo profissional de um posto de saúde é médico ou enfermeiro. Muito cuidado, que esse ou é a disjunção inclusiva. Às vezes a gente só aprende com o nome disjunção, mas o nome correto, né, completo, na verdade, é disjunção inclusiva. E daí, professor? E daí, gente, que na vida real, em geral, quando a gente diz médico ou enfermeiro, na vida comum, no cotidiano, a gente sabe que é de se esperar que aquela pessoa não seja as duas coisas ao mesmo tempo. Já dentro de lógica, ao pé da letra, quem faz esse papel de excluir uma coisa em outra, ou outra, é o ou. Para dizer que o cara só pode ser uma coisa ou outra, eu digo ou médico ou enfermeiro. Quando eu digo o cara é médico ou enfermeiro, ele pode ser os dois ao mesmo tempo. O ou em matemática significa pelo menos uma coisa tem que acontecer. Mas se acontecer as duas, está show de bola. Tá bom, professor. Então vamos fazer um desenho aqui para médico, beleza? E para enfermeiro. Tem gente que é os dois ao mesmo tempo. Ô, professor, mas se eu desenhasse assim, médico e enfermeiro, não está errado, entendeu? Mas pode ser que tenha um cara que está nos dois ao mesmo tempo. Tá bom. Show de bola. Ou você pode fazer simplesmente um desenho só para profissional de saúde e dizer que aqui dentro só tem médico e enfermeiro, tá? Você decide. Show de bola. O fato é que qualquer profissional que eu pegar daquele posto de saúde, por isso que tem um conectivo aqui todo, lembrando que todo é a mesma coisa de qualquer que seja, não esquece disso, tá? Vamos ler as alternativas agora. Todo médico de um posto de saúde também é enfermeiro. Falso. Olhando para a figura, esse cara que só é médico, não é enfermeiro. Se alguém não é médico e não é enfermeiro, ó, não é nenhum dos dois. Então, se alguém está aqui fora. Então, não é profissional do posto de saúde. Show de bola. Porque profissional do posto de saúde é só essa galera que está nesse grupo e nesse grupo de cá. Qualquer pessoa que esteja fora disso não é profissional do posto de saúde. Então, se eu pego alguém que não é médico e não é enfermeiro, ele está fora do grupo. Então, ele não é profissional do posto de saúde. Se eu tivesse feito uma bolinha só para profissional do posto de saúde, esse cara estaria aqui, ó. Nem médico nem enfermeiro, porque aqui dentro só teria médico e enfermeiro. Então, se ele não é médico nem é enfermeiro, e profissional de saúde só pode ser médico ou enfermeiro, ele não é profissional de saúde. Gabarito, letra B. Mas vamos analisar as outras? Ó, nenhum enfermeiro de um posto de saúde é médico. Não, pode ter esse cara aqui, ó, que é enfermeiro e médico ao mesmo tempo. Pode. Então isso aqui é falso. Nenhum é muito forte. Alguns profissionais de um posto de saúde não são médicos e não são enfermeiros. Não, gente. Todos os profissionais daquele posto de saúde são médico ou enfermeiro. Tá bom? E letra E, profissionais de um posto de saúde não podem ser médico e enfermeiro ao mesmo tempo. Pode, tá aqui, ó. Não poderia se tivesse usado o ou, mas como usou o ou, pode. Quando a gente diz A ou B, se for A tá valendo, se for B tá valendo e se for os dois tá valendo. Quando eu digo em matemática, professor ou ator, se for professor tá certo, se for ator tá certo, se for os dois tá certo também. Agora se eu digo ou professor ou ator. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. É uma disjunção exclusiva. O ou é exclusivo. Tanto é que na tabela verdade do ou, se você tem dois valores lógicos iguais, verdadeiro, verdadeiro, o resultado é falso. Ele é exclusivo. A verdade de um faz com que a outra parte seja falsa e vice-versa. Por isso que o nome é disjunção exclusiva, tá bom? E para fechar o nosso simulado, questão de número 10, sabendo que a afirmação fulano é culpado e Beltrano é inocente é falsa, olha que o conectivo é o i, tá? E que a afirmação se fulano é culpado, então Beltrano é inocente é verdadeira, tem-se necessariamente qual conclusão? Bom, vamos lá. Essa proposição daqui é a primeira, né? Chamada de P. Isso aqui é Q. Aí são as mesmas lá em cima. P. Opa, eu troquei. Q.
e isso aqui é P. Tá bom. Bom, eu vou começar pela de baixo, tá? Como eu tenho sim então, e é verdadeiro, o único caso que faz o sim então ser falso é o Vera Fischer, que é a primeira verdadeira e a segunda falsa. Então vamos pensar que as duas são verdadeiras. Bom, mas se as duas são verdadeiras, duas verdades no i, que é a conjunção, dá verdade. Aqui está dizendo falso. Moral da história: as duas não podem ser verdadeiras. Tá bom, professor. Esse caso não pode. Tá. Se não pode, o único caso restante agora, tem dois casos restantes na verdade, seria aqui falso e aqui falso. Então, se aqui for falso, aqui também é. Dois falsos no i, tá falso. Tá. Ou, vou colocar agora de azul outra solução, podia ser aqui falso e aqui verdadeiro. Não pode ser verdadeiro falso, que é o Vera Fischer. Aqui seria falso e aqui seria verdadeiro. Falso, verdadeiro no i também dá falso, mantendo o resultado lógico que o enunciado diz. Moral da história: ou as duas proposições são falsas, ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. O que acontece nos dois casos? Ou seja, o que é verdade sempre? Que essa proposição daqui, fulano é culpado, é falso, tanto no primeiro caso, que é o caso em verde, como no segundo caso. Então, necessariamente, fulano é culpado é falso. Logo, o que é necessariamente conclusivo a partir das informações? A falsidade que fulano é culpado. Professor, tem algum item aí desse BCDOE que pode ser? Provavelmente tem, mas não é a resposta, porque pode ser. A letra A não pode ser, a letra A é, em todos os casos. Ah, por exemplo, Beltrano é inocente e verdadeiro. Só serve no caso azul. No caso verde, ele é falso. São duas soluções, tá, gente? Azul é uma solução, verde é outra. Então, Beltrano é inocente não é uma verdade necessária, é uma possibilidade. Show de bola? Então, fechamos assim a resolução do simulado 03 da PMPE aqui no canal Matemática com Douglas de Souza. De coração, espero estar te ajudando. Se foi válido para você, deixa seu like, compartilha esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Forte abraço, cheiro no coração, bons estudos. Até o próximo simulado. Tô indo embora. Só solto uma aprovação. Fui!